Viva! Eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias Trazer por Casa e a partilha de hoje é de uma pequena reflexão de um exercício proposto pelo blog Be More With Less. Eu vi este link no blog O Plano B da Vida já há muito tempo e anotei na altura aqui no OneNote, a aplicação que eu uso aqui para as notas, como já partilhei aqui, alguma dica para poder partilhar aqui no Ideias de alguma forma um dia. E hoje é o dia em que eu vou falar então sobre este artigo. Este artigo é muito interessante, eu depois deixo o link na descrição do vídeo. É para 25 formas de simplificar a sua vida em 10 minutos ou menos. Foi escrito por Courtney Carver e estas ações, Courtney propõe que nós ponhamos um temporizador, um relógio para contabilizar, para contar 10 minutos para a ação e para então desfrutarmos cada uma destas tarefas da melhor forma e fazermos. Estas ações são coisas como doar os sapatos que não usei há um ano e como eu já passei esta etapa no destralho do armário, aliás eu não tenho sapatos, mas bora. Tem assim algumas outras ações que eu acho muito interessantes. Eu vou dizer aquelas que eu já fiz desta lista, como tirar 2 pequenos sacos do seu carro, encham um com lixo e o outro com o que quer que seja que não pertença ao seu carro. Ponha as coisas que que recolheu do seu carro onde elas pertencem. Esta é uma outra tarefa a seguir à outra. Isto também fiz na altura, mas traga uma caixa para a sua casa de banho e encha com tudo aquilo que está expirado, que está fora de data, ou que não usa, ou que irá expirar em pouco tempo, ou pelo tempo que iria usá-lo. Doe todos os seus vestidos de ocasião que não usou mais do que uma vez. Sim, todos aqueles vestidos que comprou, alguma coisa assim mais, eu estou a traduzir ao mesmo tempo, por isso demora e sai assim um bocadinho mais estranha a leitura, que justificou a compra dizendo, eu vou poder usar isto outra vez. Então, isto eu também já fiz, aliás, eu tenho 2 vestidos que entram nesta categoria, tenho 2 vestidos que, vou confessar, eu nunca usei, a não ser dentro de casa, e que foram os meus pais que me deram. São vestidos um bocadinho diferentes, mas são muito bonitos, são compridos, um é cinzento, tem os brilhantes, e o outro é branco. São muito, muito, muito bonitos, são vestidos de ocasião, mas que na semana passada eu voltei a vestir para ver, ok, isto vai ou fica, e fica indiscutivelmente. Se eu vou usar um dia, eu não sei, mas eu gosto deles, eu gosto muito deles, mesmo que seja para uma sessão fotográfica, para uma brincadeira cá em casa, ou para ir a um casamento. Eu não costumo ir a casamentos, não costumamos, porque a nossa perspectiva sobre a festa do casamento é assim um bocadinho diferente, mas se formos a algum lado, eu tenho aqueles 2 vestidos e eu gosto muito deles. Se eu der algum deles, será o escuro, só porque a manga é um bocadinho mais curta e larguinha. Mas eu gosto imenso daqueles vestidos, amo-os. Então eu ainda não os consegui tirar do meu armário. Mas tudo o resto que encaixava aqui nesta categoria já foi, por isso também já fiz. Limpe o maior número de bancadas na sua casa possível, enquanto vai tirando as coisas e pondo onde elas pertencem. Tenha por perto uma caixa para doação, só para o caso de ser aí que elas pertençam. Esta também já foi, e uma última entrada, que é 23, escreva quanto dinheiro está a gastar para armazenar as suas coisas e decida aquilo que prefere fazer, aquilo que prefere fazer com o seu dinheiro a cada mês. A entrada que trago agora é a 9 e que propõe a leitura de um texto sobre libertar as coisas que nos fazem sentir mal. Eu já até falei um pouco sobre este tópico num dos destralhos, não me recordo qual. Este texto diz algo mais ou menos como, eu vou traduzir ao mesmo tempo, por isso será assim um bocadinho mais lento, mas diz algo como isto.
Isto é do site ou blog Unclutterer, escrito por Jerry Densky em 2013. Então, as coisas que nós possuímos não servem apenas um uso, um propósito utilitário ou decorativo. Muitas delas têm também uma ligação emocional para nós. Quando eu olho para as fotografias nas paredes do meu escritório, elas trazem memórias de férias fantásticas e fazem-me sorrir. Eu tenho 4 canecas de café que foram ofertas de pessoas de quem eu gosto e elas lembram-me constantemente estas pessoas maravilhosas. Mas por vezes acabamos por possuir coisas que não têm associações muito boas. As nossas coisas podem lembrar-nos de tempos tristes ou de pessoas que não foram simpáticas connosco. Nem nos apercebemos como um artigo nos faz sentir. Uma vez que o percebamos, é muito mais fácil decidir se é algo que nós queremos manter nas nossas vidas ou não. O texto seguinte é parte de uma história de Derek Powazek sobre o seu relacionamento com uma caneca de café artesanal que ele tinha há anos, incluindo alguns anos que envolveram um relacionamento que acabou mal. E o texto diz o seguinte: eu estava agora a viver num novo lugar, com um novo amor, e 1,5 décadas mais tarde, aquela caneca preta e lilás ainda estava na minha mão todos os dias pela manhã. Mas agora fazia-me sentir mal, num nível que mal roçava a consciência. Lembrava-me de um relacionamento que tinha falhado, que quase me tinha deixado na ruína. Então, uma manhã, enquanto esperava que a cafeteira terminasse de fazer o café e com aquela velha caneca na minha mão, eu olhei em volta a minha nova kitchen, na minha nova cozinha, na minha nova vida, com a minha nova mulher que me amava, e percebi que era tempo de me deixar agarrar, de libertar as coisas que me magoavam. Em Clutter's Last Stand, Don Aslett escreveu sobre Aftermath Junk, aquilo que resulta de manter algo que o lembra de uma experiência terrível, como uma faca que cortou o tendão da sua mão, ou aquelas pedras dos rins, ou a carta cheia de insultos de um ex-namorado, ou mesmo aquele casaco já meio esgaçado, ou aquele que estava a usar quando o golo da outra equipa definiu o jogo, não é? E perdeu o torneio nacional, algo assim. Não são apenas coisas com associações negativas que podem fazer-nos sentir mal. Uma vez eu tive uma pintura muito bonita de uma rapariga que me foi dada por pessoas de quem eu gosto, mas após um certo número de anos eu percebi que ela sempre parecia triste, sempre me pareceu triste naquela pintura, e eu não queria pinturas de pessoas tristes na minha casa. Então eu dei a pintura a alguém que não tinha a mesma reação que eu tinha quando olhava para o quadro e que podia por isso mesmo apreciar muito mais aquela pintura do que eu. Por vezes aquilo que o faz sentir-se mal foi uma compra menos feliz, como Gretchen Rubin chama de clutter, ou a tralha, vou-lhe chamar assim, do comprador com remorsos, não é? Foi uma compra menos feliz, mas ainda assim não devolveu, não quer dar, comprou, gastou dinheiro, vai ter de ficar com aquilo. No entanto, como Cindy Jobs explica, infelizmente manter uma má compra não a torna uma compra melhor, por isso, não é? E à medida que nós avançamos para o final do ano, porque este artigo foi escrito em dezembro, considere investir algum tempo em remover tudo no seu espaço, qualquer coisa no seu espaço que o faça sentir-se mal, por qualquer razão. Como Erin disse em abril, mantenha apenas os objetos que lhe tragam felicidade. A vida é
demasiado curta para se rodear a si próprio de mágoas e dores. Isto faz-me todo o sentido, todo o sentido. Então, há algumas coisas que nós mantemos. Eu percebo este remorso do comprador em algumas coisas compras menos felizes, mas se, por exemplo, no último destralhe, eu mostrei um casaco, eu julgo que foi no último ou foi no outro anterior, eu mostrei um casaco, ou foi no outro anterior, que comprei no AliExpress, que gostei muito na imagem. Aliás, eu gosto muito do corte dele, mas não me fica bem, não me fica bem. Eu vi as medidas e tudo, já sabia que as medidas, pronto, em roupas chinesas, apesar das outras terem corrido todas muito bem, esta foi a única que saiu assim e foi a primeira, mas não foi por isso. Não fica como eu gostaria que ficasse. Então a manga fica mais curta, fica um pouco mais curto do que eu gostaria, embora eu goste dele curtinho, este modelo, mas como fica um bocadinho mais, pelo modelo dele, parece assim mais quadrado, então não gosto de ver. E tudo bem, eu não vou ficar agarrada àquilo só porque eu comprei e mal usei muito poucas vezes. Não. Se eu não gosto de me ver, paciência, então vai. Para alguém que lhe dê mais uso do que eu e que goste, a quem fique bem, goste de se ver, não é? Tem esse tipo de coisas. Então não me preocupa assim muito. Se eu comprei, paciência, mas vai. Claro, se fosse algo assim um bocado mais caro, provavelmente ficava um bocadinho mais chateada, mas se eu não fosse usar, porquê ficar com ele, não é? Mas acredito que para muitas pessoas isto é uma questão. Pensar desta forma pode ajudar naquele momento. Isto traz-me felicidade ou faz-me sentir mal, faz-me lembrar uma coisa que não me faz sentir bem, não é? Então isto pode ajudar no momento de decidir se aquilo fica, se aquilo vai. Um artigo que encaixo aqui muito facilmente nesta categoria são fotografias. Fotografias de relacionamentos anteriores, por exemplo. Se é um relacionamento que, pronto, as coisas não resultaram entre os dois, tudo bem, mas que até teve momentos felizes, e se calhar mais felizes do que maus, mas simplesmente as coisas não resultaram. E se fazem lembrar coisas boas, se fazem sentir-se bem, por que não manter ali? Porque aquela pessoa é uma amiga, é um amigo, por que não manter? Agora, se nós olhamos aquelas fotografias e nos lembramos, ou que aquilo falhou, e mesmo assim isso pode ser uma questão no exemplo anterior, mas que o relacionamento não resultou, que nos fez sentir mal, aquela pessoa tratou-nos mal, que terminou muito mal, mesmo que tivesse tido momentos bons lá pelo meio, manter aquilo é de alguma forma manter uma âncora ao passado, àqueles momentos do passado e àqueles sentimentos, porque cada vez que virmos aquilo traz aquelas memórias, não é? Fazem parte da nossa vida, é uma verdade, e nós não esquecemos, mas não precisamos de investir nelas, não é? Como num outro momento partilhei aqui também. Então é este tipo de coisas. Não sei, eu acho que este artigo diz tudo, não é? Por isso deixo apenas a proposta de reflexão aqui de Jerry Dansky e antes disso ainda de Courtney. É esta a partilha que eu quero deixar aqui hoje. Acho que é muito pertinente este tópico no destralhe. Tem algum artigo assim? O que é que encaixa nesta categoria? Ou não tem dificuldade nenhuma, tem facilidade em deixar ir objetos, fotografias, este tipo de coisas que são de outros momentos, simbolizam outros momentos da sua vida, mas que trazem sentimentos, ou traziam sentimentos menos bons, porque já os deixou ir. Deixe-me nos comentários a sua partilha e vamos continuar a conversa. Por hoje é só, até amanhã. Talvez amanhã traga mais alguma partilha aqui desta lista. Tenha um dia feliz.